Sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, sabes os meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos. E antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Deus, tu me cercaste em volta, tuas mãos em mim repousam, tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até os céus, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que ali também me amas. Senhor, eu sei que tu 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 me sondas. 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 Senhor, eu sei que tu me sondas, que tu me amas. Olá,
Fala, Pedrinho. Está ouvindo a gente, Pedrinho? Ele está com o microfone fechado. Agora ele viu. Só estou ouvindo vocês, tá? Agora... Ok, se você quiser habilitar... a câmera está habilitada, né? Ótimo. Você pode começar a sua apresentação, tá, Pedrinho? Seja muito bem-vindo. Sejam muito bem-vindos todos também. Posso começar? Boa noite para todos. Que a paz seja com todos. Boa noite. Então, nós vamos fazer 4 músicas aqui agora. 2 músicas do repertório Tim Vanessa, Pedro e Aos Pés do Monte. 2 músicas do repertório do grupo vocal espírita Meimei, A Voz do Senhor e Maria. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Sim, ouvimos bem, Pedro. Vem que eu te farei um pescador de homens, se perseverares serás servas pedra, e onde a agonia do vazio pedra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas. Temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já pressentes tuas chagas, eu te ago e João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir, um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha atemorizada, valendo negação. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. Louvo a vida e tomo pela tua mão. Creio te levarei onde não queiras ir.
amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. Vem que eu te farei um pescador de homens, se perseverares serás Cefas, pedra. Vem que eu te farei um pescador de homens. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Suave luz em sublime
perfeição. Na doce voz do mensageiro do Senhor, trazendo a paz, felicidade aos corações. Ó meigo amigo, nosso eterno companheiro. Sublime luz em suave perfeição, lições de amor, renúncia e perdão. A sua vida em exemplos de viver. Sereno Jesus, entoando minha alma, querido amigo, verdadeiro companheiro, ó meigo cordeiro, sopro divino, consolador de nossas vidas, Mestre Jesus. O barco vem trazendo a mansidão e a multidão a escutar o doce amigo. É a esperança, é a vitória do amor. Ó meigo amigo, nosso eterno companheiro. Ondas do mar, pássaros do céu, poesias divinas na voz do cantador. Ondas do mar, pássaros do céu, melodias divinas na voz do Senhor. Na voz do Senhor, na voz do Senhor. Mãe de Jesus, Maria, nos amparai. Teu amor nos enlaça, teu olhar ilumina, sublime paz que nos faz todos irmãos, filhos de Deus, flores de paz caem sobre nós, chuva de luz a nos abençoar, o refrigério do amor sobre as sombras de nosso viver. Mãe de Jesus, Maria de Nazaré,
Mãe de Jesus, Mãe de Jesus, Maria, nos ampara. Teu amor nos enlaça, teu olhar ilumina, sublime paz que nos faz todos irmãos, filhos de Deus. Flores de paz caem sobre nós, chuva de luz a nos abençoar. O refrigério do amor sobre as sombras de nosso viver. Mãe de Jesus, Maria de Nazaré. Mãe de Jesus, Maria de Nazaré. Mãe de Jesus, Maria. Obrigado, Pedro. Belíssima apresentação. Muito alegres de receber você, tá? Você e a sua arte. Nair, você poderia fazer a prece de abertura e aí, na sequência, eu faço a introdução do Alexandre? O microfone está fechado, Nair. Agora sim. Boa noite, Alexandre. Seja bem-vindo entre nós. Muito bom estar aqui com você e com todo o grupo que aqui está presente. E que a paz de Jesus esteja conosco, nos envolvendo após estas músicas maravilhosas que nos sensibilizam o coração. E podermos, assim, elevar os nossos pensamentos a Jesus, nosso amigo incondicional, mas a sua mãe Santíssima, pelo grande amor com que abraçou a humanidade e que neste momento, a quem neste momento direcionamos os nossos pensamentos, rogando a este espírito de luz, exemplo de mulher, mãe abnegada, que possa estar com todos nós, inspirando sempre nosso irmão Alexandre, para que os ensinamentos ministrados que vão nos esclarecer sobre a missão da mulher, missão esta de grande responsabilidade, e uma vez cumprida, contribuiria ainda mais pela melhoria do planeta e pela educação da humanidade. Que o Senhor nos abençoe. Que essa mãe, cujo exemplo nos traz encorajamento para suportar as dores e as aflições que ora neste momento vivencia a humanidade, onde aflições, desesperos, revoltas, ódios, conflitos se fazem sentir quando
quando o que mais precisamos é de paz, é de prece, é de resignação. E a nossa Mãe não deixará de atender às nossas súplicas. E muitos temos certeza que serão grandemente beneficiados por estas irradiações, por esta paz e pelos exemplos que teremos aplicados, que serão aplicados no dia a dia das nossas vidas. Abençoe-nos, Jesus. E que possamos, então, passar a palavra ao nosso irmão Marcos. Obrigado, Nair. O Alexandre, a simplicidade é uma característica dele muito marcante. Então, eu fiz aqui um currículo pequenininho, o que não condiz com o trabalho grandioso, né, que ele exercita. O Alexandre ele atua no Centro Espírita Irmão Esperança, no bairro Santo Cristo, no centro do Rio de Janeiro. Essa casa é vinculada lá ao 32º seu, lembrando que aqui em Volta Redonda nós somos o 36º seu. Alexandre atuou como coordenador de unificação do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, na gestão anterior, e eu resumiria assim, todo o currículo dele. Ele é um trabalhador muito voluntarioso, muito comprometido com a doutrina espírita, é um amigo do movimento espírita de todo o Estado do Rio de Janeiro e um amigão querido do movimento espírita de Volta Redonda. Alexandre, a palavra é sua. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado aos queridos amigos do 36º, né, Conselho Espírita de Unificação de Volta Redonda, amigos queridos de fato. Obrigado, Marcos, Nair, pelas palavras carinhosas. E vamos, nesse momento, ter aí a tarefa de falar de nossa querida Mãe Santíssima. E temos certeza que, por isso, somos, nesse momento, envolvidos, todos nós, né, por essas vibrações superiores, nobres, que vêm do astral. Maria Santíssima tem uma importância muito grande para a Terra, sempre teve. Nesse momento, especialmente, ela está cuidando de nós, nesse momento que nós nos encontramos mergulhados nas aflições da pandemia, nos ajudando a aprender com o que é necessário, né? Então, é de muito gosto, eu fico muito feliz de estar com vocês e de poder falar de Maria. O nosso tema é Maria de Nazaré e a missão das mães. Então, a gente vai procurar falar da vida, dos exemplos de Maria e correlacionar com o que as mães, né, as mulheres, os espíritos encarnados atualmente, no passado ou no futuro, no corpo feminino, ou passando pela faixa de vibração feminina e experimentando a maternidade, precisavam desempenhar para chegar a essa meta. Então, a gente coloca Maria Santíssima como o maior exemplo de maternidade que se possa ter. E nas Mães do Mundo, a gente sabe que nós vamos encontrar aquilo que é possível. Então, nós não vamos exigir de imediato, a partir da nossa conversa de hoje, que as nossas mães ou as mães que convivem conosco se tornem um padrão como Maria Santíssima, porque aí seria, de fato, uma exigência muito pesada, mas que todas possam, que todos nós possamos, espíritos encarnados na faixa vibracional masculina ou feminina, pensar nesses exemplos de Maria Santíssima, para que a gente possa, então, fazendo isso, caminharmos melhor no processo evolutivo. Porque a maternidade é um grande momento de experimentação das almas. E Maria Santíssima, esse espírito, ele não foi escolhido por acaso, né? Então, eu vou tentar tratar de 5 facetas, de 5 pilares que nortearam a vida desse espírito e que também podem servir para as mães modernas, para as mães de hoje, ou para os espíritos que desejam desenvolver a maternidade em algum momento. Então, a primeira é fazer escolhas. Esse espírito, ele foi, desde que a ele foi proposto, a missão de vir
como mãe de Jesus, o nosso governador planetário, numa importantíssima, ou uma das maiores missões que poderia ter. Ele cedeu a isso, ele fez essa escolha. Emmanuel, a Caminho da Luz, diz que João Batista, Isabel, Ana, Simeão e ele chama a sublimada Maria, foram espíritos escolhidos para estarem bem próximos a Jesus, como precursores, como acompanhadores daquela missão que estava sendo desempenhada, missão nobre, né? A missão do Cristo de Deus, do governador planetário, para nos trazer a boa nova. Então, esse espírito, ele tinha uma qualidade, e essa qualidade era muito voltada à experiência na faixa sexual feminina. A maternidade já havia sido experimentada de inúmeras vezes. Não podemos pensar que Maria Santíssima, com toda a qualidade que tinha, ela optou, ela cedeu, ela fez a escolha, o convite que foi feito, se ela não tivesse experiência. Então, ela aceitou e assim foi escolhida, porque tinha uma experiência muito grande. Outra grande característica é que ela era tinha plena consciência dos seus deveres. Então, quando ela fez a escolha, ela sabia o que ia viver. Ela sabia das necessidades de manter o Cristo no caminho, enquanto criança, enquanto bebê, mas que aquele caminho já era dado por ele, porque era um espírito arcangélico. E, recentemente, nós ouvimos no nosso queridíssimo Raul Teixeira dizer que Maria Santíssima era um arcanjo, como Jesus. Era um espírito de grande luminosidade, porque seria incompatível carregar no ventre um espírito da qualidade de Jesus se ela não fosse equiparada vibratoriamente a ele. Dá para entender isso, né? Então, Maria Santíssima era esse espírito dessa qualidade. Então, ela tinha pleno conhecimento dos seus deveres. Quando a gente fala em fazer escolhas, ela sabia de tudo que iria passar naquela vida. Ela entendia que a missão de Jesus tinha todas aquelas fases que nós conhecemos pela vida de Jesus, inclusive o martiriológico, o sofrimento. E ela era grande conhecedora da lei do amor. Ela é uma amadora como Jesus. E desenvolveu isso, aprendeu isso em outras vidas, não temos dúvida disso. Porque se não fosse assim, não se encaixaria tão bem a questão da aceitação, a questão da doação, a questão de fortificar a missão do Cristo com o próprio testemunho. Então, Maria Santíssima era rica em humildade. Emmanuel, ainda, em Religião dos Espíritos, diz assim, ela era humilde, ela ocultava a experiência dos sábios. Então, às vezes, no Evangelho não tem grandes coisas ditas por Maria, não tem grandes ensinos ditos por Maria, a não ser em Lucas, quando Maria faz, quando está com Isabel, o Magnificar, a grande exaltação. Mas é porque a humildade é tanta que sabia que precisava estar naquele lugar, naquele papel. Então, nesse fazer escolhas, tem o exercício da humildade. Diz Emmanuel que ela era frágil como um lírio, trazia consigo, porém, a resistência de um diamante. Então, era como uma planta leve do lírio, mas rígida, forte como diamante. Era pobre entre os pobres, carreava a própria virtude, os tesouros incorruptíveis do coração. Os verdadeiros tesouros estavam na alma. Então, não se importava em andar no burrico para fugir em direção ao Egito. Aquilo ali não lhe fazia nenhum tipo de vergonha. Estava pronta a ir colher água na fonte de Nazaré, junto com as outras mulheres, de cuidar dos filhos que eram de José. Era desvalida entre os homens, mas grande e prestigiosa perante Deus. Era a serva de Deus, assim ela mesma colocou. Maria foi filha de Joaquim e Ana. Muito novinha, Joaquim e Ana já eram de certa idade. Eles eram muito caridosos, conhecidos pela caridade que tinham, mas tinham pouco prestígio na sociedade porque não tinham filhos. Então jejuaram, pediram muito a Deus e Deus o enviou, né? Enviou Maria Santíssima. Só que como eles já estavam muito idosos, eles colocaram ela mais ou menos aos 4 anos para os cuidados no templo, onde tinha uma espécie de orfanato. E ela é criada lá
até os 14, 13, 14 anos, quando era a hora da mulher se candidatar a um casamento. Porém, nessa altura, Joaquim e Ana já haviam desencarnado. Então, os dirigentes do templo fizeram uma consulta, convocaram todos os viúvos e solteiros, né? E fizeram uma consulta aos anjos, os bons espíritos. E eles indicaram José. Tudo dentro de uma grande planificação espiritual. Maria, então, faz o casamento com José, acolhe os 4 filhos que o José já tinha, né? Já pronta a oferecer essa missão que tinha. Bom, nesse fazer escolhas, o que resta na missão das mulheres no mundo, a exemplo de Maria Santíssima? E o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no item 8, fala o seguinte: há espíritos que se sentem completamente estranhos uns aos outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo na Terra para lhes servir de prova. Então, muitas mães conseguem fazer escolhas de vir ter os filhos que desejam. Outras fazem escolhas de ter filhos que não desejam, que são até seus antagonistas, mas que a maternidade irá fechar, cobrir essas lacunas que existem na inter-relação entre esses espíritos. Então, grandes escolhas se fazem do outro lado da vida, para que a maternidade se faça nobre, se faça grande. Obviamente, eu brinco com algumas mães que elas dizem assim: mas eu criei meus filhos muito fáceis, não tive nenhum problema com eles. Essas foram as boas escolhas, né? As escolhas dos amigos, dos amores. Agora outras passam problemas e aflições imensas, porque escolheram os mais difíceis para que se faça essa união. Assim, as mulheres nessa missão, nessas escolhas que fazem, passam por grandes provações. É preciso entender que o processo procriativo em que o espírito no corpo feminino se candidata na feminilidade para que haja o nascimento de novos espíritos é importantíssimo. Jorge André, em Forças Sexuais da Alma, nos deixa claro que a vida é ordem e harmonia. Então, o corpo feminino ele está pronto para se candidatar à maternidade, mas os espíritos que nele estão nem sempre estão prontos para isso. Muitas vezes abrem mão dessa grande beleza e, por sua conta, serão cobrados ou responsabilizados por isso, ou acordados estão e não experimentar nesse momento essa grande experiência. Então, a maternidade é uma experiência do espírito na feminilidade. Então, nós, os espíritos na faixa da masculinidade ou da feminilidade, aprendem muitas coisas. E as forças sexuais, elas não dependem exatamente do masculino ou do feminino. Elas têm a ver com as potências da alma. Elas podem estar profundas e verdadeiras, dando ao indivíduo um equilíbrio entre o que o Jung chama de ânimos e ânima, né? Ou ela pode estar na periferia, quando nós somos muito masculinos, muito femininos, né? Porque não conseguimos ter esse equilíbrio. Portanto, precisamos, numa ou outra encarnação, estar experimentando essas diversidades. E a maternidade, essas opções, essas escolhas incluem a maternidade. E a família e a natalidade estão nesse programa. Então, se nós nos candidatamos a ser mães, fizemos escolhas de ser mães, precisamos desempenhar esse papel fazendo boas escolhas. Respeitamos todos os tipos de família. Não há nenhum problema em nós categorizarmos família. Mas a família que vai dar oportunidade do exercício da maternidade é aquela família em que se opta por ser mãe, mulher, mãe, que a gente vai ver que não tem a ver com especificamente vir do ventre materno,
pode ser mãe de um sobrinho, mãe de alguém que venha de uma outra família, mas o exercício da maternidade é uma escolha que o espírito precisa fazer, que a mulher mãe precisa fazer para que tenha esse exemplo, e que seja como Maria Santíssima, que o exerça com essa plenitude. E a plenitude vai para a nossa segunda recomendação, nosso segundo pilar. O primeiro é fazer escolhas, o segundo é dar amor. Maria, desde a Anunciação, ela se entregou à maternidade. Então, ela colocava Jesus, o nascimento de Jesus, à frente do seu próprio bem-estar. Ela colocava Jesus como o centro das suas atenções. Quando ela vai a Isabel e as crianças se encontram e ela declama o poema que está lá registrado em Lucas, da grandiosidade da maternidade, da vinda de Jesus, Maria nos dá grandes exemplos de dedicação e de amor que a maternidade precisa ter. Então, as mães do mundo devem aprender, como está lá em O Livro dos Espíritos, que o amor que elas têm, que no início é um amor que tem a ver com a animalidade, com a forma primitiva, para que a cria possa viver, né? Porque qualquer outro animal, esse amor que existe é para fazer com que o animal nasça e subsista alguns minutos. Depois, quando o bichinho levanta, tem lá a égua, produz o cavalo levantou, ela larga ele para lá, amamenta, mas não faz mais nada, lambeu ali e livrou-se. Já a mãe tem que cuidar da criança por um longo período, porque nós não sobrevivemos sozinhos. Se alguém não nos der mamar, não nos der água, não nos cuidar de nós, nos cobrir do frio, nós não conseguimos. Então, nós estamos num outro patamar de consciência amorosa, que no Livro dos Espíritos diz que tem a ver com ser duradouro esse amor, devotado e abnegado. Então, é um amor que a mulher-mãe precisa imitar Maria Santíssima, né? Mostrando que consegue desempenhá-lo de uma forma sublime, além da questão da matéria. Então, esse amor ele tem que comportar, por exemplo, dar o consolo necessário. Então, quando o filho precisar de consolo, é preciso a ele ser ofertado. Necessário. Cuidado para não dar consolo demais, que o consolo demais vai estragar também, né? Então, é preciso estar disponível e disposta a observar. Se não observa, não consegue conhecer. Nós todos somos espíritos reencarnantes, inclusive os vossos filhos, os nossos filhos. E, portanto, precisam de observação para saber quem são aquelas criaturas que, desde pequeno, vão manifestar as suas boas tendências ou as suas más tendências. Então, a mãe, ela tem que, na maternidade, no amor materno, comporta nele a observação. Então, é preciso observar para ver quem é aquela criatura, o que ela traz, o que ela oferece, e disposta também a conversar, a ouvir, a entender, a passar experiências. E a conversa não é monólogo, né, gente? Então, em momento nenhum comporta o amor autoritarismo. Não comporta o amor também força excessiva. Não comporta o amor violência. Então, nessa conversa não pode ter xingamentos, não pode ter nada que ofenda. Imagina Maria Santíssima, no amor que dava, na vida que tinha com Jesus, se a ele não ofertasse esse amor incondicional. Exercício de empatia, se colocar no lugar do outro. Muitas vezes, se a gente está trabalhando com aquelas criaturas que vieram em dissonância aos nossos conceitos morais, mas que são os nossos filhos, nós precisamos entender que aquilo faz parte do processo evolutivo da criatura. Então, a mãe tem que se encher de empatia e colocar, se eu estivesse no lugar dele, como eu gostaria de ser tratado? Ah, mas ele tem defeitos, ele erra, ele persiste no erro. Sim, mas a mãe sabe viver, sabe entender, sabe cuidar. Este amor faz com que a empatia seja mais fácil, né?
Esse espírito materno dá a ideia de como se colocar no lugar do outro, aprender a calar, a ouvir. Então, muitas vezes, nós precisamos falar menos, ouvir mais. E no falar que seja assertivo, seja um falar preciso. Quando Maria Santíssima foi perguntada, foi a ela anunciado pelo emissário de Deus sobre a maternidade, ela disse que se faça em mim conforme a vontade do Senhor. Isso é assertivo, é direto, não tem redundância. E, além de tudo, ensinar a amar. Quem dá amor precisa ensinar a criatura a amar também, para que um dia esse amor volte. Quantas mães, quantos pais, de um modo geral, reclamam do amor que ele não é dedicado. Mas será que ensinou a criatura a ter amor? Então, a segunda grande faceta que nos ensinou Maria de Nazaré, na missão das mães do mundo, é dar amor. Então, fazer escolhas e dar amor. A terceira, que é muito interessante, e para Maria não deve ter sido fácil, é saber conduzir. Então, nós precisamos saber conduzir. A mãe precisa saber conduzir. O exercício da fraternidade, melhor, da maternidade, precisa saber conduzir. Quando Maria passou pela infância de Jesus, imagina Jesus, criança, né? Nós não temos muitas narrativas evangélicas, mas temos o conto de Humberto de Campos, né, que nos deixa bem claro lá no Boa Nova, em que nos diz que Jesus era aquela criança que saía na rua e convencia os sofridos sobre a necessidade do sofrimento. Era aquela criança que trazia e convertia os malfeitores e levava eles para dentro de casa, que acolhia os viajores lá na sua moradia. Imagina a mãe lidar com isso, aquela mãozinha pequenininha trazendo 2 malfeitores conhecidos para dentro da própria casa, convertidos já, emocionados, tocados pelo amor do Cristo. Como aquela mãe precisava saber conduzir aquilo. E ela fazia aquilo com plena excelência. Como ouviu aos 12 anos a narrativa evangélica de Jesus dizer: eu estou cuidando das coisas do meu pai, quando ela e José o tentavam repreender, entre aspas, né? Quando ele havia sumido, estava lá no templo, junto aos doutores da lei, ensinando sobre a lei. Então, Maria teve essa dedicação, esse cuidado, sabia conduzir. E essa condução levou Jesus pela vida inteira. Maria não se meteu, entre aspas, não, na missão de Jesus. Ela não interferiu na missão de Jesus. Deixou que ele seguisse todo o percurso da sua missão e estava com ele no martirológio. Aos pés da cruz, estava ali íntegra. Não disse para Jesus: desce daí, deixa de bobagem, né? Para que isso? Chorava pela dor de mãe que naquele momento se separava do filho amado. Naquele momento, né? De ver seu filho inocente sendo martirizado, sofrido pelos cravos, pelas chicotadas, pela coroa de espinhos. Mas era uma dor que não era uma dor de violência, de desejar o mal do outro, não era uma dor de vingança, era toda a sabedoria desse Espírito sublime nos ensinando a saber conduzir os filhos. E assim, as mães do mundo, nas suas missões, saber conduzir, levar a educação, educar. É preciso que entenda que o filho é um depósito da bondade de Deus em sua vida. Depósito é algo que eu deixo contigo e depois eu peço de volta. Diz Meimei em Oração das Mães. Então, os filhos são depósitos da bondade de Deus, né? Então, nós precisamos entender que eles não são nossos, não nos pertencem. Então, é preciso educar para a vida eterna o indivíduo. E como é que podemos educar os filhos?
Aí, na pergunta 208 do Livro dos Espíritos, diz assim: qual a influência exerce o espírito dos pais sobre o filho depois do nascimento dele? E os espíritos já começam sendo bem diretos, dizendo que a influência é muito grande, que a influência é total, se duvidar, né? Que constitui uma tarefa fazer isso, uma missão, como nós apresentamos, né? E tornar-se-ão culpados se virem a falir no seu desempenho. Então, a maternidade e a paternidade, especialmente falamos da maternidade, é uma grande tarefa que requer grandes responsabilidades. A educação é primordial e nós tomaremos conhecimento disso plenamente, especialmente quando passarmos do outro lado da vida. André Luiz, em Missionários da Luz, conta-nos a história de Anacleta. Anacleta, um espírito bom, trabalhador, um espírito dedicado ao bem, estava em processo de reencarnação. E André Luiz, então, André Luiz é esclarecido o caso de Anacleta, dizendo o seguinte, que ela, quando estava na Terra, era uma esposa muito dedicada e devotadíssima. Porém, quando o marido queria dar os freios necessários à educação dos filhos, passar para eles as virtudes, os exemplos, e alguns de uma forma mais rígida, como era necessário àqueles espíritos, demonstrava algum tipo de rebeldia, ela era contra. Então, pelo afeto excessivo, viciava aqueles espíritos. Aí, André Luiz, na narrativa, o espírito diz a André Luiz, com excessos de meiguice desarrazoada. Então, era carinho demais. Entendem isso? Que para aqueles espíritos parecia como um consentimento para que continuassem errando. Então, não sabia conduzir. Então, ela levou esses espíritos ao desregramento de natureza física e moral e pedem, então, para voltar ao corpo físico, compreendendo o problema, e se dispõe a reencarnar como mãe daquelas criaturas novamente, para assim tentar acertar. Então, esse processo de condução, de educação, como a mãe é devotada, como a mãe tem dentro daquele amor, a maternidade tem dentro daquele amor um período grande de exercício, ele pode durar mais de uma encarnação, caso não se consiga ajeitar bem a questão numa encarnação só. Então, essa condução é muitíssimo importante para que a gente defina o trabalho, concordo? Quem é que quer ficar adiando por várias encarnações aquela tarefa que lhe foi dada? Ninguém, né? Então, a gente precisa, como o exemplo de Maria Santíssima, que teve todo esse cuidado com Jesus, né? Mesmo sabendo quem era Jesus, né? Mas as mães precisam saber conduzir os filhos pela educação. Nós vemos alguns casos em que, infelizmente, os métodos educacionais não eram os melhores. A gente sabe que muitas vezes a violência era imprimida como método educacional, né? Mas ela não é um bom exemplo. Porque quando a gente violenta um espírito que não é violento, até que aquilo fica sem nenhum efeito. Agora, se a gente violenta um espírito que é violento, ele se torna mais violento ainda. Então, na observação, a gente pode ter errado muito com aqueles métodos antigos de educação, né? Em que se imprimia violência para se formar caráter, quando caráter se forma pelo exemplo, pela conversa, pelo modo de agir, pela correção do modo de agir. Então, nós vimos o excesso, o desejo que se dá do início, quando as mulheres precisam fazer escolhas, depois dar amor, então faço escolhas, dou amor, aprendo a conduzir, e os deveres, cumprir deveres. Mas tem deveres? Bom,
Se a gente já aprendeu que é uma missão, que é uma grande tarefa, tem que cumprir, como os Espíritos disseram, deveres. E aí, Maria Santíssima, nos deveres, foi excepcional, né? Ela foi discípula de Jesus. Quando ela deixa a cruz, quando ela vai para Bataneia e depois é recolhida por João para viver em Éfesos, ela passa a pregar o evangelho o tempo todo. A Casa da Santíssima, como ficou conhecida, nos diz Humberto de Campos, a casinha que ficava num promontório com vista para o mar, próxima à cidade de Éfesos, que era a casa de João, mas João quase não ficava ali, virou, portanto, a casa de Maria, porque João ficava em pregações na igreja de Éfesos. A Casa da Santíssima era visitada por inúmeras caravanas. Tinham filas de despropriados, desprovidos, para ouvir um pouquinho do Cristo. Então, Maria seguiu Jesus. Ela foi evangelizadora. Ela levou aos corações humanos exemplos de acordo com o Evangelho de Jesus. Embora nós não tenhamos visto, durante os 3 anos de missionato, Maria muito próxima a Jesus, porque tinha os seus afazeres domésticos, tinha os outros filhos, e não era muito característica das mulheres ter uma vida pública, ela o tempo todo estava ali de olho, né? Tem aparições dela em alguns momentos, enquanto na narrativa evangélica com os irmãos de Jesus, mas coisas pontuais. Mas isso não significa que ela não aprendeu o que ele ensinou. Não significa que ela não se dedicou a encher o coração com o ensino do Cristo, tanto que o fez, como Humberto de Campos nos revela no livro Boa Nova, evangelizando aquelas criaturas. Emmanuel, no livro O Dever das Mães, na verdade, o livro é O Consolador, no trecho O Dever das Mães, ele diz algumas coisas que têm a ver com essa questão que nós precisamos cumprir os deveres, que a mãe precisa cumprir os deveres, esse quarto pilar, né? Ele diz assim, que o coração maternal deve ser o expoente divino de toda a compreensão espiritual, de todos os sacrifícios pela paz da família. Então, a mãe deve ser sinônimo de compreensão. Mas, Alexandre, até aqui estava dando até para a gente entender. Mas a partir daqui está longe da gente. Não. Lembra que lá no início nós dissemos que nós estamos tratando aí de uma missão, nós estamos tratando aí de algo que nos é ofertado como uma meta para que a gente um dia consiga. Então, mesmo que hoje a gente não consiga, a gente precisa ouvir Emmanuel para saber o que é preciso fazer. Então, a mãe na família é esse exemplo de sacrifício e doação. É aquele expoente divino. É onde se é reconhecido o amor de Deus, a bondade, a misericórdia. Quantas mães já não viveram isso? Quantas vozinhas, né? Mães 2 vezes já viveram isso? Que dizem, eu me lembro muito bem da minha avó fazendo isso, da minha mãe fazendo isso. Grandes exemplos. A mulher cristã acende verdadeira luz para o caminho, dos filhos através da vida. Então, a mãe ideal é a mãe cristã. Aí não especificamente da religião cristã, mas aquela que vive os preceitos do Cristo, que é a verdade, e a verdade está espalhada por várias religiões, né? Mas aquela que vive os preceitos do Cristo, né? Especificamente aquela que consegue ser humilde, perdoar, consegue doar-se, que consegue amar. Então, essa é a mãe cristã, e ela vai ser a luz na vida dos filhos, né? Diz Emmanuel. Ainda para o trabalho, pela luta, desde a infância, prepara os filhos para o trabalho e para a luta que o esperam. A gente tem que... O filho é criado para o mundo, diz algumas pessoas, né? Isso é verdade absoluta. Então, tem que se preparar o filho em casa para o que ele vai encontrar na vida, de sabores, trabalho, não, né? O não é muito importante. O sim é importante, mas o não também é importante. Então, saber dizer não em determinadas horas, restringir algumas atividades, permitir que aquele indivíduo tenha o exercício
do diálogo, o exercício do convencimento, o exercício de poder se expressar. E que ele vai precisar disso no mundo, né? Diz Emmanuel. Deve ensinar a criança a fugir dos abismos da liberdade, controlando as atitudes e concentrando-lhe as posições mentais. E concentrando-lhe as posições mentais. Imagina, se a criança fizer o que quer, não pode. Ela tem que fazer o que deve ser feito, né? Então, é preciso saber que atitude é a correta. No indivíduo, por exemplo, que está estudando, uma criança que está estudando, não é correto brincar o dia inteiro. Tem que se reservar o tempo do estudo. O indivíduo, por exemplo, que só quer saber de filmes violentos, de cenas violentas, isso dá posições mentais desequilibradas. O indivíduo tem que ter um equilíbrio em sair do campo da violência, entrar para o campo da pacificação, da paz. Então, essa necessidade é um controle materno, é um controle dos pais, é o controle de quem exerce a maternidade. A maternidade é essa função que nós conversamos. Pode ser feita pelo homem, pode ser feita pela mulher. Né? O espírito num corpo masculino, o espírito num corpo feminino. Mas caracteriza-se por aquela que assumiu a maternidade, para aquele que assumiu a maternidade, como diz Emmanuel, né? Deve sentir os filhos de outras mães como se fossem seus próprios. E aí, se a gente consegue entender que os filhos das outras mães são como fossem nossos filhos, a gente não cria os nossos filhos como fossem os reizinhos, os maiores que todos, aqueles que têm mais valor que os outros. Quando nós temos qualquer tipo de contenda, nós vamos agir mais como Salomão do que de uma forma tirânica, dando ao nosso filho todo e a do outro nada, dando mau exemplo a essa criatura. Ensinar tolerância da forma mais pura, mas energia quando seja necessário. Palavras de Emmanuel, né? Então, a tolerância na sua maior qualidade, mas mais puro possível, entendendo que é preciso ter energia em determinados momentos. Ensinar a respeitar a dor do outro, nunca desprezar a dor do outro, né? Eu sempre falo, quando se trata de educação, especificamente materna, não faça com seu filho assim. Ele foi agredido, você foi agredido, entrou, vai lá e bate também no outro. Agride também. Imagina, violência sendo impulsionada com violência. Depois a gente não pode reclamar. Isso é uma má educação. Nesse momento, a gente não ensinou ele a respeitar a ignorância do outro, a entender que o outro é o fraco, que o forte é quem perdoa. Não é assim que está no ensino espírita, na codificação. Então, essa mãe que cumpre os deveres, ela tem que ser pautada por isso. Ela tem que entender que a queixa dos filhos precisa passar por um exame desapaixonado e meticuloso. Mamãe, fizeram isso comigo. Peraí, vamos examinar. Vamos trazer as partes, avaliar, ver quem fez, quem não fez, o que não fez, o que fez. Os irmãos, por exemplo, né? Eu sou irmão mais velho sofre, né? Quem já foi irmão mais velho sabe que irmão mais velho sofre. Então, eu tenho alguns traumas de ser irmão mais velho. Mas, assim, é preciso pegar os dois mais velhos, mais novos, idades parecidas, e confrontar as queixas, fazendo um exame meticuloso. Quem disse isso é Emmanuel, para que a gente possa fazer esse cumprimento dos deveres. Então, a todo tempo é pedido fazer escolhas, dar amor, a todo tempo é pedido saber conduzir, é pedido cumprir deveres e, por fim, na missão de mãe, o exemplo da Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, aproximar de Deus. Essa tarefa para Maria, na vida material, foi bem fácil, porque Jesus já estava muito próximo de Deus, porque ele disse, eu e o Pai somos um, então ele conhecia muito bem a vontade de Deus. Porém, assim que Maria faz
o desligamento do corpo físico. Quando o dia ela estava lá em Éfesos e recebeu a visita de um mendigo, que ela viu que achava que era mais um daqueles que se aproximavam para ouvir falar de Jesus. E ela tentou as primeiras palavras, mas, na verdade, quem mais falava era o mendigo, diz Humberto de Campos, falando para ela das coisas da Boa Nova, falando para ela das coisas do reino de Deus. E a Mãe Santíssima começou a estranhar aquilo, né? E começou a ver que aquela voz não lhe era estranha, até que ele se dirige a ela estendendo as mãos e diz: vem então comigo, minha mãe. E ela então observa as mãos e vê as feridas, reconhecendo o próprio Jesus que vinha buscá-la. No ímpeto de servidora, tenta se ajoelhar diante do Mestre: Senhor, teu filho querido. Mas, na verdade, Jesus a abraça, a acolhe e busca uma caravana de espíritos que vinha buscá-la, para que ela fosse levada aos lugares superiores, aos lugares de sossego, devido à missão cumprida em plenitude. Porém, Maria, nesse momento, escolhe ir visitar os circos romanos, onde os primeiros cristãos eram martirizados, onde o Cristo, a bandeira do Cristo, era levantada frente aos horrores humanos, onde os corpos eram queimados como tochas vivas, e aqueles inocentes eram oferecidos às feras que os dilaceravam ainda vivos. Maria, então, junto àqueles irmãos, os consola e inspira a uma jovem que seguia para o circo, que cantasse, que orasse, que fizesse a oração em forma de canto. E assim Humberto de Campos diz que toda vez que nós ouvirmos um cântico mariano, como ouvimos hoje pela voz do nosso Pedrinho, aí estará a rosa mística de Nazaré. Então Maria está entre nós, meus irmãos. Ela continua trabalhadora espiritual. Essa aproximação de Deus, ela cumpre, não cumpriu com Jesus porque não precisava, mas cumpre conosco, nos convocando como mãe piedosa, no exercício da maternidade, como mãe misericordiosa, a nos aproximarmos de Deus e de Jesus. Então Maria é esse exemplo de espiritualizar. A mãe, as mulheres mãe do mundo, devem ser perseverantes nisso. Ensine ao seu filho a amar como nós devemos amar. Ensine a ele que existe muito mais do que a vida material, que a vida espiritual, a vida futura é muito mais importante do que a vida material. Ensine para ele que é necessário crescer, que é necessário progredir. E aí nós temos lá, no nosso lar, no capítulo 20, a dona Laura, mãe de Lísias, dando um exemplo muito bom, dizendo que o lar é uma espécie de ângulo reto, em que a reta vertical é a mulher, que encaminha o lar em direção a Deus. Já a reta horizontal é o homem, que marcha para as realizações no campo do progresso comum. Então, a mulher, a mãe, tem essa missão de ligar a criatura ao Criador, de nos aproximar de Deus, de nos espiritualizar. Então, as mães do mundo devem lembrar disso, como esse quinto pilar que nós trazemos como a aproximação a Deus, aproximar os filhos de Deus, espiritualizar os filhos, né? Raul Teixeira, numa palestra que ele fez à Federação Espírita do Paraná, ele diz que a maternidade é um mistério notável. E esse mistério se chama amor. E ele diz o seguinte, que a maternidade, a mãe, ela ama o filho independente do que ele seja ou de quem ele seja. Ele nos lembra que nas cadeias públicas pode faltar a esposa, o irmão, o parente, mas não faltam as mães. Estão lá a visitar os seus filhos, junto com eles como malfeitores condenados. Assim,
a maternidade coroa-se no humano. Ela sublima-se no espírito que aprendeu a exercer as forças da feminilidade num grau elevadíssimo. Ela tem a ver com o que nós temos de evolução dentro de nós. Ela equilibra o ânimos e o ânimo de Jung. Ela traz o que Jorge Andréa chama de psi-x e psi-y, num equilíbrio de exercício pleno. A maternidade que nós encontramos em nossa Mãe Santíssima e que deve ser exemplo para a missão de todas as mães na Terra. Nós entendemos que muitos espíritos se dedicaram a seguir Maria Santíssima. Então, Maria hoje ainda desenvolve um grande trabalho de socorro aos suicidas, de socorro àqueles que mais precisam. Então, nesse grande trabalho que Maria faz, nós destacamos um trecho de Bittencourt Sampaio, no livro do Calvário e Apocalipse, que ele diz assim: quando a Virgem Maria, a humanidade puder compreender quem foi Maria, não mais verá, é certo, as multidões enchendo os templos em busca de fórmulas rituais, que nada valem. Terá, porém, em cada coração de crente um tabernáculo, onde, cheio de fé, o Espírito se levanta para dizer: abençoado para todos sempre seja o sagrado nome de Maria. Nós estamos encerrando. Eu gostaria de encerrar com um trecho enviado mediunicamente por Bittencourt Sampaio, que chama Senhora da Luz. Depois, quando eu fui estudar para nós conversarmos, eu descobri que Maria, do hebraico Miriam, significa Senhora da Luz. Então, acho que foi uma homenagem a Bittencourt Sampaio ao próprio nome de Maria. E ele diz assim: Senhora da Luz, na noite iluminada da cidade de Belém, do teu ventre precioso nasceu o bem. Foste aquela que serviu com eterna maestria para que da terra se tirasse toda a tirania. Confortaste os pastores espantada, pois sabia quem era teu filho amado. De certo também ele não seria coroado, ao invés do ouro dos palácios, pereceria na cruz infamada. A sorte de toda a gente estava naquele nascente, que traria a luz plena aos corações daqueles relegados ao dilema. Foi o teu amor que levou nos braços a Nazaré, o pequeno, por muitos perseguido, à conta das criaturas com viés perdido, a caminho do sofrimento e sem fé. Como estendestes, ó Mãe Sublime, arcanos de bênção e luz aos que nem percebiam, cegos e prisioneiros pelos enganos, pois nem a teu Filho amado cediam. Na cruz foste levada, e a dor, ó Imaculada, sangrou o teu coração. Viste ali martirizado na crucificação o inocente e rico Jesus sem pudor. Aos presos do mundo ainda viestes a saber, as criaturas que tiveste por filhas, mesmo as torpes e arredias, nunca esqueceste de as bem ver. Cobre-te hoje, ó Mãe de misericórdia, da luz celestial que eleva a beleza, representando toda a realeza dos teus olhos de concórdia. Nunca veremos igual nos mundos que se elevam no universo, dedicação e zelo como os teus aos réus. Não te alcançam os olhares dos que mais se acham perversos, pois contigo sabemos que há os anjos dos céus. Bendita seja, ó Mãe gloriosa, dos padecentes da terra és luz, pois sabemos que contigo está o Filho Jesus, cobrindo ao teu redor com raios de unção poderosa. Ó Senhora da Luz,
cumpre-nos te agradecer. As bênçãos espalhadas, o socorro fiel, a figura descente do mais alto laurel, aqueles que tu podes enternecer. A todos que perdidos estejam, que com teu olhar vejam, sentindo presença amiga que almejam, entendam que caminha para todos e por nós peleja. Bendita seja tu, Mãe de Jesus, a propósito do bem e do Senhor Jesus. Bittencourt Sampaio. Muito grato, meus irmãos, pela paciência. Muita paz a todos. Muito obrigado, Alexandre. Belíssima explanação, muito nos emociona e comove. Meus irmãos, a gente separou, agora não são mais 30 minutos, né? São 20 minutos, para perguntas e respostas, que o Alexandre ele pode responder sobre o tema, sobre a palestra, né? Obviamente. No chat aqui eu ainda não identifiquei nenhuma pergunta, nem aqui nem no YouTube. A gente pode começar pelo Zoom, então, se alguém tiver alguma pergunta, só peço que levante a mão, né, para a gente abrir o microfone. Até que falou bonito, né? Ai. Ai. Até aquela cozinha. Tá, vamos lá. Aproveitem a oportunidade que é ímpar, hein? O Alexandre, para responder perguntas, né? Eu acho que eu vou pedir a Nair para fazer a primeira pergunta, então, para o pessoal quebrar o gelo, Nair. Quer fazer a primeira pergunta, Nair, para quebrar o gelo? Tem que abrir o microfone, Nair. Não abriu, não, Nair. Agora abriu. Agora foi. Não sei se é bem uma pergunta, mas eu achei muito interessante quando você citou uma fala do Raul, que Maria Santíssima era um arcanjo, foi o Raul mesmo, né? E é algo que eu ainda nunca tinha ouvido sobre quem era esse espírito de verdade, né? E então, se fosse possível, explicar mais ou menos, tem os espíritos puros, tem os arcanjos, poderia falar alguma coisa sobre isso, um pouquinho mais detalhado. Pelo que nós aprendemos, né, nós estamos mergulhados na lei de sintonia e afinidade, não é isso que o Espiritismo nos ensina? Então, quando nós fomos a CEF, né, e Raul estava falando lá para o pessoal, mais na intimidade, e ele fez uma colocação sobre Maria que realmente eu também achei surpreendente, explicando que a angelitude, né, eu falei arcanjo, mas anjo, o nome que a gente quiser, não é um espírito superior, né, equivalente às vibrações do Cristo, porque, claro, se ela carregou Jesus 9 meses no ventre, que é um grande período de mediunidade, né? Então, provavelmente, ela mediunizou Jesus ali por 9 meses, né? Ela esteve muito próxima à contextura espiritual, perispiritual de Jesus, naquele momento em que ele assumia um corpo físico, né? Então, ela teria que ter padrão vibratório muito semelhante ao Cristo, porque se não fosse assim, a gestação ia se complicar, né? Porque o nosso próprio corpo físico, ele interage com esses fluidos, com os fluidos onde estamos mergulhados, né? E os fluidos são impregnados pelas vibrações que existem. Então, nós, através da nossa vontade, do nosso estado de ser, nós impregnamos os fluidos, e os fluidos agem na matéria. Então, na medida que, se Maria fosse um espírito que não fosse do mesmo padrão vibratório com Jesus, ou muito próximo, né,
na categoria espiritual de Jesus, né, um espírito superior, nós teríamos problema com, provavelmente, a gravidez, considerando Terra, né, mundo da Terra. A gravidez ia ter problema, né, por conta da própria rejeição vibratória, né? Então, dá para entender isso perfeitamente. Eu concebo perfeitamente isso. E ela demonstrou isso no próprio caminho dela. Ela não foi mais suscetível a outras encarnações. Nunca se ouviu falar de outras encarnações dela na Terra. Estamos falando da Terra, tá, pessoal? Então, se ela não tinha encarnação antes e não tinha encarnação depois, provavelmente, a gente não vai me pedir para assinar isso, porque eu seria leviano da minha parte, né? Mas provavelmente, pela lógica espírita, pela lógica que o espiritismo nos permite, ela é um espírito que não fez o seu caminho evolutivo na Terra. Concordam? Ela fez o caminho evolutivo em outros planetas, como Jesus. Então, nessa escolha que Emmanuel fala em A Caminho da Luz, ele fala da escolha de Maria, de Simeão, de Ana, de João Batista. Nessa escolha dos precursores para a missão de Jesus, óbvio que ela era uma trabalhadora já da Terra, né? Ela estava ali já trabalhando com Jesus enquanto governador planetário, enquanto co-criador do nosso planeta, como nos é revelado pelos espíritos superiores. Então, para mim, tem toda a lógica, o que Raul disse, sustentada no que nós reconhecemos desse espírito, né? Lembrando assim, como é que nós identificamos um espírito? Pelas suas emanações fluídicas, pelas suas ações, não é assim? Então, não pelo seu nome, não pelo cargo que ocupa, né? Nós espíritas não temos isso, né? Nós identificamos pelas suas ações. Jamais nós vamos ter, por exemplo, um governador de uma colônia espiritual que seja raivoso, que seja violento, né? Então, pelo que foi, o que é Maria Santíssima, pelo bem que ela fez, faz e fará pela Terra, ela é, de fato, um anjo, um arcanjo, é o nome que a gente quiser dar. Esses nomes, anjo e arcanjo, vêm da mitologia judaica, né? Cristã judaica, mas eu estou usando esses nomes para que a gente possa entender de uma forma geral, né? Mas é um espírito superior. Obrigado, Alexandre. Tem uma pergunta. Marcos. Oi. Que bom, que bom. Boa noite, Marcos. Tudo bom? Que a paz esteja com todos. Ô, Alexandre, é um prazer vê-lo, adorei a sua palestra maravilhosa, que Jesus te ilumine, continue iluminando essa mente, passando essas mensagens. Eu tenho uma pergunta para fazer, pelo seguinte, porque geralmente, quando nós falamos de Maria, falamos de Isabel, que era sua, né, irmã, prima, né? Prima, que era prima, falamos de Ana e Joaquim. Eu tinha uma ideia que, no caso, a Maria, ela tinha sido criada pelos pais até os seus 18 anos. Então, eu não tinha... Quando você falou que ela, aos 14 anos, que ela foi criada dos 12 aos 14, como se fosse no orfanato, né? Isso. Eu estranhei, que eu nunca tinha observado, ou seja, nunca tinha ouvido essa passagem de Maria. Quer dizer, que ela foi criada, então, dos 14 até os 12 anos, que ela teve a companhia dos pais. Seria essa a observação que eu entendi. E não, assim, as informações que a gente tem, Elisete, assim, novinha, isso. 4, 5 anos, porque tanto Joaquim quanto Ana já eram muito idosos. Exato. Então, eles colocam ela no orfanato das Virgens de Sião, que era o orfanato do templo. E ela fica lá dos 4, 5 anos até 13, 14 anos, que era a idade de casar. Quando chegava a mocinha, tinha que sair do orfanato, entendeu? Eles chamam isso dizem os estudos teológicos. Certo, né? Eles chamam os viúvos, né, da época, os solteiros e viúvos, e o anjo escolhia, porque eles faziam muito isso. Acreditavam que os anjos, que eram os emissários de Deus, intuíam
os sacerdotes nas questões. Então, o anjo intuiu o sacerdote que seria José. Claro, aí eu brinquei, né? Tudo planejado, né, Elisete? Sim, lógico. Planejado, a gente já sabia disso. Nós bem sabemos disso. E a Mas gente essa sabemos informação também. é uma informação teológica, uma informação de bastidores, assim, né? Certo. Os espíritos falando sobre isso. Não está na codificação também, porque na codificação a gente não tem esses pormenores, né? Mas a gente tem essas informações de um contexto teológico. Se a gente procurar, a gente vai ver um contexto místico também, informações... eu não sei te dizer se você me perguntar qual é o livro histórico que está escrito. Não vou fazer essa pergunta. É uma informação geral mesmo, né? Condiz com o que ensina o Evangelho. E José era bem mais velho que ela. Parece que José já tinha mais de 40 anos, que naquela época já era pessoa idosa, né? Mais de 40 naquela época já era pessoa... E ele já tinha 4 filhos, que ele era viúvo de Débora. Ele já tinha 4 filhos quando se juntou com ela. Alexandre, Alexandre, no caso também, a gente tem... Só rapidinho. Também, como quando você fala de Maria, a mesma coisa a gente tem que ver com José também, que todos os espíritos que estavam ali ao redor de Jesus, que participaram dessa sua estadia aqui no planeta Terra de 33 anos, obviamente são espíritos de uma luz imensa, espíritos de um conhecimento, né? A bem da verdade, sabendo que Jesus estava no mais alto grau que eles, mas não deixam de ser também espíritos de luz, né? E que sabiam... Todo mundo dentro desse planejamento, Elisete. Até Ana e Simeão, que quando Jesus é apresentado no templo, né? Ana é a cega vidente, né? Então, que ela vê a grandiosidade de Jesus. Então, todos esses estão dentro, segundo Emmanuel mesmo, ele coloca os nomezinhos lá, estão dentro desse grande planejamento. Você está certa, sim. Muito obrigada, uma boa noite, agradecida pela sua presença aqui, matando a nossa saudade. Siga em paz. Obrigado. Alexandre, tem 2 perguntas aqui no YouTube. Eu vou ler a primeira, e depois que você responder, eu leio a segunda. Tá bom. A primeira pergunta veio da Tatiana Leite. Ela pergunta se você poderia falar sobre a importância do amparo aos órfãos. Quando a gente, na Terra, né, encontra o processo da maternidade, da gravidez, ela desorganizada por algum motivo, ela gera orfandade. E esses motivos eles podem ser ocasionais, como no caso que a gente deu o exemplo de Maria, né, em que os pais faleceram, numa ocasião. Muitas vezes pode ser por abandono e irresponsabilidade. E aí a cria, o espírito reencarnante, ele é ofertado, é colocado na orfandade. E aí a maternidade, como eu disse, sendo uma força íntima, um sentimento, ela vai buscar completude e exercício mesmo naqueles que não sejam os filhos de sangue, os filhos gerados. Quando nós falamos da maternidade, nós precisamos entender que ela é essa experiência, esse comportamento do espírito, cuja profundidade do conhecimento faz com que a experiência seja enriquecida. Então, nós temos muitas mulheres, muitos homens, nesse exercício da maternidade, buscando aqueles que não tiveram a oportunidade de ter pai e mãe, os chamados órfãos, aqueles colocados, como eu disse, na orfandade. Então, é muito precioso que aqueles que possam, não aqueles que queiram, então eu vou repetir, aqueles que possam, adotem, busquem exercer a maternidade e a paternidade com aqueles espíritos que já não têm mais pais e mães. Não aqueles que queiram. Por que eu frisei isso? Porque não basta querer.
Vocês viram todo o nosso caminho sobre a maternidade, o quanto de responsabilidade que tem? Então, querer é uma coisa primária. Querer é querer comer um doce, é querer fazer uma brincadeira. Agora, poder tem a ver com as minhas possibilidades. Então, eu tenho que ver se eu tenho como criar, se eu tenho como conduzir, educar, se eu tenho como evangelizar, se eu tenho como espiritualizar. Se eu tiver como fazer isso, eu devo. Agora, se eu não tenho, eu posso prejudicar ainda mais o desenvolvimento daquela criatura reencarnatório. Eu posso trazer a ela traumas, defeitos. E lembrar que quando a gente busca um espírito. A gente não busca uma máquina. Às vezes eu vejo pessoas fazendo adoção de espíritos semelhante a comprar um objeto. Desculpem eu ser duro, mas isso não é possível, porque o espírito ele vem com suas vontades, com as suas tendências, com as suas alegrias, com as suas felicidades, com as suas dores. Então, vai ser uma vida de dedicação. Outro dia eu vi uma manchete na internet de um indivíduo que devolveu o filho que adotou porque não estava aguentando. Tem que pensar antes. Tem que ver antes a sua capacidade. Assim, meus irmãos, a gente erra menos. Se a gente antes parar para pensar, a gente erra menos. Qual é a nossa vontade? Nós espíritas, por exemplo, que queremos o bem dos outros, é trazer todo mundo para nossa casa, não é? É a gente adotar o mundo, não é? Assim. Mas há de ter responsabilidade. Porque você vai dar conta de trazer o mundo para sua casa? É isso que a gente precisa saber. Eu espero ter respondido. Obrigado. E a outra pergunta é da Cris, que ela fala que ela conhece poucos livros de literatura espírita que falem sobre Maria. Se você podia indicar algum para ela. Algum ou alguns, né? O livro espírita eu só posso recomendar mesmo alguns do Chico, mensagens, né? Como a gente citou aqui, o Consolador tem mensagens sobre o dever das mães. O nome do livro é O Consolador, Emmanuel Chico Xavier. E também o livro Boa Nova, Chico Xavier, Humberto de Campos, em que a narrativa tem um capítulo todo reservado a Maria. E alguns romances, Maria Dolores também tem uma narrativa muito legal. Agora eu esqueci o nome do livro, que ela tem uma narrativa muito legal de Maria indo visitar Judas. É um poema de Maria Dolores. Se procurar na internet, vai encontrar o Espírito Maria Dolores, que ela conta como Maria resgatou Judas Iscariote, fez uma visita a Judas Iscariote. É belíssimo, é belíssimo. Mas são coisas pontuais. Sobre a vida, uma biografia de Maria Santíssima, tem livros espiritualistas. Espíritas eu não conheço. Se tiver, eu não conheço. Livros espiritualistas tem alguns, sim. Mas eu me reservo a não indicar, porque eu não sei de fato o conteúdo, assim, se traria preenchimento exato. E poderia mais prejudicar do que ajudar. Então, eu peço desculpas para não me reservar, não indicar livros que não sejam espíritas, viu? Não, fique tranquilo, ela pediu literatura espírita mesmo. Ela não Então, falou tá bom. espírita. Então, Cris, é isso. Eu recomendo Boa Nova, O Consolador, tem alguns livros do Chico que tem poemas sobre Maria, e esse poema, eu recomendo procurar esse poema de Maria Dolores, que é belíssimo. Ótimo. Se não me falha a memória, a lição do Boa Nova é a última lição do livro. Que fala O capítulo Maria. 30, a última lição, capítulo 30. Perfeito. É isso mesmo. Bom, gente, vou abrir para a última pergunta aqui no Zoom ou no YouTube. Marcos, a Neuza levantou a mão aí para solicitar uma pergunta. Opa, pois não. Pode falar, Neuza.
Ela está na reunião ainda, Ricardo? Ah, tá sim. Neuza, você levantou a mão? Você gostaria de fazer uma pergunta? Acho que ela está com o microfone fechado. Tá fechado. Pode ter sido engano ali na hora de levantar a mão. Porque agora não está levantada mesmo, não. Alguém teria mais alguma pergunta? Bom, então, mais uma vez, Alexandre, muito obrigado pelo carinho com o Movimento Espírita de Volta Redonda. Foi uma palestra maravilhosa, muito nos emociona, né? E está sempre aberto o convite para você, né? Você é um trabalhador muito ocupado, então a gente marca com antecedência. Eu que agradeço a oportunidade, Marcos. Eu agradeço muitíssimo. Eu gosto de estar com vocês, vocês sabem, né? Agora eu não preciso mais viajar, então tá bom demais. Pois é, né? Tá bom demais. É isso mesmo. Então, eu vou pedir Pode falar, desculpa. Não pode falar. Era isso. Tá bom. Eu vou pedir o Ivan está nos assistindo para fazer a prece de encerramento para a gente encerrar o evento. Ivan, você nos ouve? Deve estar com o microfone fechado. Ivan, você está com o microfone fechado, se você estiver nos ouvindo. O problema de botar a fotinha é essa, né? A gente não sabe se a pessoa está atenta. Ô, Ricardo, você está ouvindo aí? Estou ouvindo, Marcos. Então, eu vou pedir para você, porque o Ivan não respondeu. Ok. Eu peço para você fazer a prece de encerramento. Ô Marcos. Oi, acho que o Ivan entrou. Conseguiu falar, Ivan? Acho que a Neuza conseguiu falar aqui, só que ela falou pelo chat. Ela queria... Maria de Nazaré, mas eu não conheço esse livro. É um livro espírita? É de João Nunes Maia. João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês. Não sei se o Alexandre conhece. Não, eu não conheço o livro, mas assim, o João Nunes Maia tem obras muito boas, mas assim, não tem a chancela do movimento espírita, mas as obras são boas. Eu já li Miramês, Francisco de Assis, Miramês, Maria eu nunca li, não, mas Francisco de Assis eu já li, é uma boa obra, mas não tem chancela do movimento espírita, não. Ok. Ivan, você nos ouve, Ivan? Ivan? Acho que o Ivan não está ouvindo, não. Ô, Ricardo, então faz a... Oi, Marquinhos. Oi, boa noite. Boa noite, Ivan. Você poderia fazer a prece de encerramento, então, da reunião? Claro, sim. Muito prazer. É um prazer rever nosso irmão aí. Graças a Deus, tudo bem aí no Rio. Obrigado, Ivan. Um prazer revê-lo, Alexandre. Grande, meu irmão, também, igual. Então vamos lá, vamos levar nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, que está presente desde o momento que começamos essa palestra, esse encontro de amigos e de almas, para que a partir de hoje possamos colocar em nossas mentes as mesmas doçuras, amabilidade de Maria com as pessoas próximas a nós, aos nossos familiares e aqueles que sempre estendem as mãos, pedindo um pouco de ajuda, de auxílio, uma palavra amiga que seja. Que Deus, nosso Pai, possa estar sempre em nossos corações, em nossas mentes, elevando sempre a nossa alma aos espíritos superiores que estão sempre ao nosso lado. Agradecemos também pela presença do nosso irmão Alexandre, a disponibilidade de fazer essa palestra maravilhosa para todos nós aqui da região, para consagrarmos novamente o nome de Maria Santíssima, a Mãe de todos. Vamos nos pedir nesse momento de paz, de alegria, com Jesus em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Alexandre, muito obrigado novamente, sempre um prazer recebê-lo. Obrigado a vocês,
queridos. Que Deus abençoe a todos. Muita paz, viu? Obrigado aí. De novo, é presencial. Deixa passar isso aí que você volta. Isso, combinado. Nada. E obrigado aí. Tem que passar a pandemia, porque eu sou grupo de risco, senão já é. Mas vai passar. Aí só psicografia, pessoal, só psicografia. Né? Valeu, Alexandre. De jeito Obrigado pela participação e a presença de todos. Valeu, Nair. Obrigado. Muito agradecida por esse sorriso aberto seu, alegria total, muita paz, muita luz. Gente, um beijão, alegria. O que é a internet, né? Olha a lei de progresso do Pai Celestial tocando do homem, aí, ó. Só agradecer. Beijo para todos, boa noite. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Muito obrigado. Tudo de bom, gente. Um beijo Boa noite para todos. Vamos aguardar. Boa noite, pessoal. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau. Vamos lá, gente. Boa noite. Marcos. Boa noite. Despedindo de todos e fazendo encerramento agora da transmissão, encerrando a transmissão agora do YouTube, tá? Obrigado a todos aí que nos assistiram aí pelo YouTube. Você me chamou? Deixa eu abrir o som aqui. Sim, estou só avisando aqui que a gente está encerrando aqui a transmissão do YouTube e agradecendo ao pessoal que assistiu aqui pelo YouTube também. Batemos mais de 80 pessoas assistindo ao mesmo tempo, então foi realmente muito boa. O pessoal só elogiando aqui o tempo todo, agradecendo muito essa palestra de hoje. Tá bom? Fiquem com Deus aí. Encerrando aqui o YouTube. Tá ótimo. Obrigado a todos. Obrigado, Ricardo.